Você tá ligado no que é AVC? Rapaz, eu quase embarco 2 vezes, parceiro, com esse negócio de AVC. E aí, mente ousada, sejam bem-vindos aqui, chega mais no Ousadamente. Ó, gente, eu sou assim mesmo, a doutora falou, me deu ousadia, disse que eu posso ser eu mesmo, repare. Então, eu tô aqui para ser eu mesmo. Eu falo assim, sejam bem-vindos aqui, porque mesmo para dar uma moral à doutora, entendeu? Porque eu sou um cara ignorante mesmo. Mas chega aí, vem assistir. Hoje o tema é AVC, é um tema importante. A doutora vai explicar um bocado de bagulho aqui. Como é que você vai fazer se tiver alguém tendo AVC? Como é que você vai descobrir? Como é que você vai dar um suporte? Isso daí salva vidas, cara. Eu já quase tive 2 AVC. Se minha mulher não soubesse essas paradas, minha mulher é enfermeira, eu tinha embarcado, eu tinha ficado sequelado. Tudo bem que eu não sou muito certo na cabeça, mas eu tinha ficado pior, entendeu? Então é importante você assistir até o final, que tem uma dica massa que ela vai dar aí. A doutora tá fazendo os corre dela aqui, fazendo o programa Saúde de A a Z, todo dia aqui, uma coisa que vocês pedem lá no Instagram. Inclusive, já vou deixar o Instagram aqui, ó. Vai lá seguir, você aqui do YouTube, vai lá seguir a página, tem enquete, tem interação. A doutora é muito criativa, faz altas paradas lá, massa, para vocês irem lá curtir, gente. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, dá essa moral e você vai ter. Você tá ganhando até mais, né? Porque aqui é conteúdo de excelência. Não é por causa de mim, não, que eu sou um fuleiro. É por causa da doutora, porque ela é realmente dedicada e obstinada. Mas não estou aqui para falar dela, não. Eu tenho que apresentar o programa. Vocês me pediram, agora vocês aguentem, porque eu falo mesmo, eu não estou negócio de conversinha comigo, não. Eu sou isso aqui mesmo, goste de mim se quiser. Então é isso. Doutora Graziele Almeida, é com a senhora. Fale aí, o programa é todo seu. E é isso. Falou e até o próximo programa. Afinal de contas, AVC, derrame e AVE são as mesmas coisas? E aí, mentes ousadas, sejam bem-vindos a mais um Ousadamente, aqui no quadro Saúde de A a Z, onde nós teremos aí explicações sobre patologias, termos técnicos, as dúvidas que vocês deixam aí para de A a Z. E essa semana nós estamos abordando temas com a letra A. Então hoje nós vamos falar sobre o AVC. O que é o AVC? Quais são os sintomas? O que fazer no caso da pessoa ter o AVC? Como identificar? Quais são os fatores de risco? Calma, que hoje você vai sair daqui sem dúvida alguma, porque a Gra vai destrinchar tudo de uma maneira bem didática e você vai conseguir compreender tudinho. E tem também uma curiosidade. Existe algo que as pessoas não sabem, que independem de fatores de risco, que pode fazer o indivíduo ter um AVC. E ele pode ter qualquer idade, principalmente os jovens que têm mania de fazer isso. Então fica até o final, que no final eu vou contar o que é isso. Eu tenho certeza que você não sabe. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo corriqueiramente no corpo, que pode causar um AVC. Inclusive, teve um caso recente aí de 1 ano e pouco, de um jovem de 23 anos que sofreu AVC porque fez isso. Então, fica até o final para saber o que é, tá bom? Mal-humorado, querido, muito obrigada mais uma vez. É muita satisfação estar com você aqui nesse quadro maravilhoso. Você com seu humor sarcástico está aqui também para alegrar o nosso dia, mesmo que você não queira, você acaba alegrando. Então, meus amores, vamos lá. O que é o AVC, Grazi? O AVC é o mesmo derrame, é o mesmo AVE. Vamos lá, a sigla quer dizer acidente vascular cerebral. AVE, acidente vascular encefálico, no encéfalo, no cérebro. É a mesma coisa. E o derrame seria a mesma coisa? O derrame é um tipo de AVC. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Mas o que consiste, né, esse AVC? O que é que acontece? Tem a ver com problemas vasculares. Está ligado com problema vascular aí dentro do sistema nervoso central
ou seja, dentro do cérebro, aí no cérebro, que pode ser de 3 formas. Vou falar para vocês os 3 tipos de AVC. Eu quero citar rapidamente os dados epidemiológicos aqui no Brasil. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas têm um AVC aqui no Brasil aí, por ano. Gente, isso é um dado muito alarmante. No mundo, em média, a cada 6 segundos, uma pessoa tem AVC. Então, é algo que pode ser evitado com a mudança aí de fatores de vida, né? De hábitos de vida. Então, é algo muito importante. Vamos lá. São 3 tipos de AVC. O primeiro, o AVC isquêmico, que ele é cerca de 85% das pessoas têm esse tipo de AVC. E ele tem geralmente acontece em pessoas mais velhas, tá? Não é uma regra, mas na maioria dos casos, as pessoas mais velhas têm mais esse tipo de AVC. Pessoas mais jovens tendencionam a ter o outro tipo de AVC que eu vou explicar na sequência. O que é esse AVC, Grazi? Olha, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é alimentado através do oxigênio, né? O oxigênio, ele é responsável por nutrir as células de todo o corpo, principalmente também do cérebro. O cérebro não seria diferente. Como que esse oxigênio é levado, Grazi? Através do sangue, pelos vasos sanguíneos. Se eu tenho algo que está obstruindo esse trajeto e o sangue não consegue passar e não leva esse oxigênio para o tecido do cérebro, uma parte desse tecido vai morrer, porque não vai ter comidinha para ele, né? Ele precisa ser alimentado de oxigênio. Então, se eu tenho placa de gordura, que é chamado ateroma, se eu tenho coágulos, se eu tenho êmbolos, que são coágulos sanguíneos, que bloqueiam esse trajeto, o sangue não passa, não sobe para o cérebro. Aquela área que faltou oxigênio vai morrer. Então, eu digo que teve uma isquemia. Esse é o AVC isquêmico, certo? Existe também um outro tipo de AVC que ele é transitório, chama-se AIT, acidente transitório, né, do cérebro. O que é que acontece, Gra? O AVC, geralmente, ele é mais extenso, leva mais tempo, tem mais repercussões. O AIT leva até 2 horas aí com esse bloqueiozinho e depois é como se o vaso obstruísse por um tempinho, até 2 horas é considerado AIT, que é transitório, e depois esse vaso é liberado e o fluxo sanguíneo retoma. Geralmente, o indivíduo vai apresentar os sintomas de quem está tendo AVC, porém ele não vai ter sequelas. E aí, dentro de até 2 horas, esse fluxo é retomado e o cérebro volta a ser oxigenado. Mas se isso leva mais tempo, o risco é de ter um dano, uma sequela maior ali naquela área que vai faltar oxigênio. Existe também a penumbrazinha, né, da área circuncidante da área que faltou oxigênio. Mas eu vou falar ainda dos sintomas para você identificar quando a pessoa está tendo um AVC. Como não se sabe na hora, você que é leigo, qualquer pessoa, na verdade, mesmo quem entende ali, na hora tá vendo o sintoma, não sabe se é um AIT, se é um AVC, o ideal é que dê socorro o mais rápido possível, tá bom? Porque quanto mais demora para dar socorro, mais lesões serão ali feitas no cérebro e o indivíduo vai ficar com maiores sequelas. Então, o AVC é dar socorro o mais rápido possível, tá bom? Então, o primeiro é o isquêmico, vocês já entenderam, né? Falta oxigênio por uma obstrução daquele vaso, não chega oxigênio, que é alimento para as células do cérebro, e aquele tecido vai morrer. Então, as repercussões vão depender muito da área do cérebro que vai acontecer esse AVC, né? Se for uma área mais motora, geralmente pega uma área mais motora, porque é uma área mais nobre, é uma área maior, geralmente. Mas pode acontecer esse AVC, essa isquemia, em qualquer lugar do cérebro. E aí as repercussões vão ser de acordo com aquela área do cérebro, qual é a função daquela área, e aí vai ser estudado depois. O AVC hemorrágico, que é o derrame, conhecido como derrame, já acontece algo diferente.
O vaso sanguíneo tem alguma fragilidade e ele rompe. No que ele rompe, esse sangue extravasa no cérebro, então ele derrama no cérebro, tendo uma morte celular por derramamento. É como se os neurônios morressem afogados, porque o sangue é para estar dentro do vaso. Se o sangue estiver fora do vaso, ele é extremamente tóxico para ele. Esse AVC hemorrágico ele pode ser de duas formas: intraparenquimatoso, ou seja, dentro do cérebro, dentro do encéfalo, dentro do parênquima cerebral mesmo, na massa cefálica, ou subaracnoide, quando esse derramamento de sangue fica entre as meninges, aquelas camadinhas que tem subaracnoide, entre o crânio entre o cérebro e essas camadas que recobrem o cérebro, a subaracnoide. Então tem esse derramamento ali também. Pode ser desses dois tipos. Agora vamos para os fatores de risco. Fator de risco top 1 é hipertensão arterial. Hipertensão arterial porque a pessoa vai ter aquela pressão alta, pode causar principalmente aí em pessoas mais jovens que tenham também aneurisma, que também é um fator de risco. Estourar aí por conta dessa pressão maior, ter esse AVC hemorrágico por conta dessa pressão grande exercida dentro do vaso. Eu vou botar aqui a foto do que é um aneurisma. É uma bolsinha assim de sangue. Pode ser feita uma cirurgia se identificada que tem, para poder não correr o risco desse aneurisma estourar. Geralmente as pessoas nascem, né, já tem aí fatores genéticos envolvidos para ter esse aneurisma. Mas tem esse tratamento e tem também a profilaxia, né, a retirada. O médico faz um procedimento para evitar justamente que estoure esse aneurisma, causando esse AVC hemorrágico. Diabetes mellitus é fator de risco, sedentarismo, obesidade, dislipidemia, acúmulo de lipídio de qualquer forma, triglicérides altos, colesteróis altos, tudo isso, o sedentarismo, tabagismo, pessoas que fumam aumentam muito o risco de ter um AVC, etilismo, pessoas que são alcoólatras, digamos assim, uso de anticoncepcional em jovens pode também ser um fator de risco. E dentre outros fatores, né, que são muitos, mas esses são os mais comuns, assim que pode se dizer. Os hábitos, né, alimentares, os hábitos de vida, então é importante ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, manter o peso ideal, evitar fumar, beber muito, tudo isso que todo mundo já sabe, né, desse beabá. Quais são os sintomas, Grazi, do AVC? Como eu sei que eu estou tendo um AVC? Sintomas clássicos: paresia de um lado do corpo, a pessoa para de sentir um lado do corpo, paralisia do lado do rosto, né? A pessoa começa a ter aquela paralisia do lado do rosto. Algumas pessoas, perda de força, fala embolada. Embora a pessoa entenda o que você está perguntando, você pede ela para falar uma coisa, ela dá uma embola. E é súbito, tá? A pessoa tá aqui bem, do nada ela vai de 0 a 100. É súbito. A pessoa tá bem aqui, de repente você começa a perceber esses sintomas. O rosto entortar, a boca entortar, ficar sem força, fala embolada. Algumas pessoas dão convulsão. Quando é hemorrágico, geralmente tem muita dor de cabeça insuportável. Algumas pessoas vomitam, tem náuseas, formigamento no corpo. Algumas pessoas têm convulsionam mesmo, seríssimo. Mas o clássico é isso, perda de força, realmente o lado do rosto, você já vê que fica a fala embolada e muitas pessoas convulsionam mesmo, também tem isso. O que é que você pode fazer para identificar se você perceber que está acontecendo isso? Pedir socorro a alguém para chamar logo ajuda, chamar SAMU urgentemente. Se você percebeu que a pessoa está ficando diferente,
Pede a ela para te dar um abraço, ela não vai ter força, o braço vai, ó, cair, ela não vai conseguir. O rosto, pede ela para sorrir, você vai ver o rosto entortando. Pede para sorrir, rosto torto. Pediu para abraçar, não tem força para levantar o braço. Pede para falar, a fala tá embolada, liga para SAMU urgentemente e fala: ó, a pessoa tá assim, 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 tem tantos minutos. Gente, o quanto mais rápido der socorro a uma pessoa que está tendo AVC é crucial para que ela não tenha sequelas ou tenha sequelas menores. Então, assim que identificou, liga logo para a emergência, 192 SAMU. Se tiver condições de levar para emergência no carro próprio, leva logo, porque os primeiros socorros têm que ser dados na emergência. Vai entrar com medicação, vai fazer uma tomografia para verificar se é hemorrágico, se é isquêmico, mas aí já é com o médico. Mas a sua parte para você saber é essa. Pense, quanto mais rápido for, eu estou salvando a funcionalidade e a vida dessa pessoa. Porque quanto mais demora, mais oxigênio vai faltar, mais áreas do cérebro vão morrer. E a pessoa pode vir a óbito também, né? A depender da quantidade de morte cerebral que tiver, de tecido cerebral. Então, é isso. Socorro o mais rápido possível. Vamos, então, mudar os nossos hábitos, nos amar, nos cuidar mais, ter uma alimentação melhor, praticar atividade física. Ah, Grazi, eu não tenho tempo. Isso não é desculpa. Eu tenho mostrado o tempo todo, inclusive lá no Instagram. Eu criei ali aquele quadro de dança, onde eu comecei a dançar em casa. Tem internet, tem celular, tem televisão, tem YouTube. Coloca lá e dança em casa. Faz uma caminhadinha perto da sua casa. Faz treino em casa. Tem tudo na internet. Todo mundo hoje em dia tem acesso à internet. Se você não tem, você tem rádio em casa, bota o som e dance, se movimente, suba escada na sua casa, faça qualquer coisa, porque é necessário cuidar, né, da sua vida que Deus te deu para você cuidar. E segundo a linguagem do corpo, Grazi, qual é o comportamento do indivíduo que geralmente desenvolve AVC? Se você tem alguém que teve AVC na sua casa ou alguém que você conhece, você vai saber que se essa pessoa tem esse comportamento. Geralmente eram pessoas que tiveram uma infância muito dura, muito difícil e com pais muito severos, mandões, e essa pessoa criou muita dificuldade, ela teve que amadurecer muito cedo, geralmente não teve infância, teve que amadurecer muito cedo com esses pais severos que cobravam muito dela. São pessoas que têm dificuldade de se submeter a ordens, e são pessoas que se tornam muito controladoras, mandonas. Então, quando chega um momento da vida onde ela não pode mais mandar, onde ela perde o controle de mandar, e ter pessoas que mandar, porque os filhos ficam independentes, crescem, casam, no trabalho, o regime do trabalho muda, ela já não tem mais como mandar e fazer as coisas do jeito dela. Geralmente são pessoas que têm esse comportamento e têm uma probabilidade muito maior de desenvolver o AVC aí pela linguagem do corpo. Agora, como eu falei no final, eu iria dizer, tem uma coisa que as pessoas fazem muito que pode causar AVC, é estalar as vértebras do pescoço. Sim, teve um rapazinho que ele tinha essa mania de estalar. No que ele estalou, ele fez uma rotação muito grande que pinçou aí a artéria e esse fluxo sanguíneo não passou, faltou oxigênio no cérebro e ele teve um AVC. Se vocês quiserem pesquisar depois, dá uma pesquisada aí, isso é sério. E tem muita gente que faz isso. Então, se você faz isso, evita, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos da Gra e até o próximo